E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Refúgio Eremita mais uma vez aqui com mais um vídeo para vocês. Demoramos um pouquinho para postar esse vídeo por conta de algumas coisas que aconteceram é, nessas últimas semanas, né? Correria da rotina do dia a dia, enfim, várias coisas que acabam muitas vezes impedindo que a gente consiga ter uma regularidade de publicação, como eu havia comentado com vocês naquele meu vídeo introdutório de convite, que nós faremos conteúdo de acordo com a nossa disponibilidade, nossa demanda e até nossa fluidez com as leituras, enfim. Hoje nós vamos fazer uma conversa aqui, na verdade, nós vamos bater um papo sobre uma obra que é extremamente desafiadora. Para mim, né, foi uma jornada muito interessante, imersiva, para trazer para vocês de uma maneira que seja não tão alongada, até porque trata-se de uma obra monumental, talvez uma das obras mais importantes da literatura que a gente conhece hoje, publicada, né? Que é a Teogonia de Hesíodo. Teogonia de Hesíodo, que foi um poeta grego e tudo leva a crer que ele era contemporâneo de Homero, é, ali nos idos de século 8, né? 8, 7 e 8 antes de Cristo, né? Onde ali eram feitas, na verdade não existia uma literatura escrita, mas sim existia um costume de você narrar, declamar os poemas da época em ambientes públicos, né? A fim de que todas as pessoas que tivessem acesso aqueles poemas pudessem criar assim uma base cultural, né, da civilização. E quando a gente fala de civilização, nós falamos de uma maneira extremamente abrangente, apesar dela começar ali naquele ambiente que permeava o mar Egeu, né, que hoje a gente percebe que aquele mar que passa pela Grécia, faz aquele tour entre Oriente Médio também, enfim, aquele pedacinho que na época não era conhecido como Grécia, e sim eram governados ali por feudos, né? Seus senhores tinham as suas civilizações e cada senhor governava ali aquelas regiões, né? E existiam diversas, mas tipo muitas civilizações, que inclusive é um tema para um estudo mais aprofundado, assim como é a Teogonia de Hesíodo, porque apesar de ele ser um livrinho pequeno, inclusive aqui são dois livros, né, em uma publicação, que são os dois trabalhos que podemos dizer que são mesmo de autoria comprovada de Hesíodo, apesar de nós não sabermos muito sobre o personagem Hesíodo, é ainda misterioso toda a parte biográfica dele. O que a gente entende por tudo que a gente vem estudando é que ele foi um fazendeiro ali da sua época e, em determinado momento, ele recebe a visita das musas inspiradoras, que nós podemos, na verdade, fazer um estudo mais detalhado sobre as musas, como é que funciona essa questão da criação, né? Que inclusive elas estão aqui nesse mito criacional que é a Teogonia de Hesíodo. Na verdade, isso aqui é um livro que, pela própria nomenclatura, já leva a gente a entender que, na verdade, o Theos, né, é a questão dos deuses, e a agonia é a parte da criação, né? Ou seja, é uma origem, é uma gênese de um universo que é extremamente vasto, extremamente rico, dotado de milhares e milhares de nuances e temáticas que não ficam apenas num ambiente de superfície quando você simplesmente ler o poema de maneira literal, né? Na verdade, esse poema ele é tão denso ao ponto de que você não pode deixar passar uma palavra sequer.
É o tipo de poema que você vai o tempo inteiro anotando cada pedaço, cada verso que é colocado aqui pelo autor. E também, como como era dessa época que costumeiro, existia alguns formatos que prevaleciam quando você cria esse tipo de obra, né? As obras eram oralizadas, né, como eu já comentei, e elas eram feitas em formatos de cantos, né, de música. Então, para que isso acontecesse, eram necessárias algumas adequações do poema, no sentido de transformá-los eles em estruturas possíveis de você fazê-los musicais, torná-los musicais, né? Ou seja, todos os poemas aqui, eles tinham uma métrica, eles tinham uma silabagem específica, eles tinham as suas entonações nos versos, términos, inícios, enfim. Tudo era bem organizado e as pessoas que faziam essa declamação pública eram denominadas de aedos, ou até mesmo o rapsodos, né? Por isso que existem aí até no nosso ambiente contemporâneo, bandas, por exemplo, eu que gosto muito de heavy metal, a gente percebe que existe uma banda chamada Rhapsody of Fire, ou seja, que antigamente ela era Rhapsody, que era de metal sinfônico, né? Uma banda de metal sinfônico, que transformou-se em Rhapsody of Fire. E também existe uma música emblemática do Queen, que é a Bohemian Rhapsody, ou seja, um rapsodo cantando alguma melodia de um boêmio, né? Ou seja, o rapsodo ele nada mais é do que o mensageiro musical inspirado por essas musas, né? Para que ali ele recebesse esse dom da transmissão do conhecimento. E através desse conhecimento é que as pessoas ali daquela sociedade adquiriam na memória a história, a verdade daquelas temáticas, né? E a estrutura do poema, como sempre, ali elas começam com uma saudação, né? Assim como é na Ilíada e na Odisseia de Homero, existe o verso de saudação às musas para que as musas os inspirassem a declamar o poema e assim para que eles tivessem a capacidade de transmitir o conteúdo ali que eles queriam, né? Então, aqui, o Exíodo, ele é visitado por essas musas e nessa visita ele recebe o dom e pede para as musas o inspirarem para contar como é que começou, né? Essa origem dessa mitologia toda. Na verdade, não é só mitologia, né? Porque a mitologia ela vem da questão da história, né? Ou seja, a mitologia ela é uma história contada e forma ali um universo. Mas mais do que isso, a teogonia ela é uma origem cosmológica. É uma origem cosmológica de um universo mitológico da cultura helênica, que aqui nós colocamos ela como helênica, porque ainda, como já mencionei, não existia o povo grego em si, mas sim eram vários povoados que partilhavam dessa cultura, né, mitológica. Então, vamos, assim, como é impossível a gente fazer um vídeo de meia hora e abordar exatamente tudo que está aqui. Por quê? No decorrer desse poema, são gerações e gerações de deuses que são criados, e cada deus tem a sua peculiaridade. São deuses que adquirem sim a faceta mais humana, né, antropológica da coisa, deuses que na verdade são abstrações, deuses que são sensações, deuses que são percepções do mundo, deuses que são reações, enfim, coisas materiais, coisas metafísicas, tudo que você imagina que a gente consegue enxergar, aqui está transcrito de uma maneira à la mitologia grega, né? Assim como é na Gênesis da Bíblia, inclusive, nós podemos traçar diversos paralelos aqui com a Gênesis bíblica, porque em muitos momentos você percebe que há essa simbiose da informação, né?
mesmo sendo contada de um prisma diferente, porque a Bíblia ela é contada de um prisma ali do povo hebreu, né? E aqui é uma Gênese contada sob um prisma do povo helênico, ou seja, desses povos antigos ali que depois virão a ser o povo grego, né? Depois dessa saudação, a gente já vai direto para o que eu posso colocar aqui que é o mais importante da obra do poema de Hesíodo. Já mencionamos que ele é um poema extremamente denso e que não dá para descartar nenhuma palavra, né? E por isso eu recomendo, e eu espero que com esse vídeo nós consigamos te convencer para ler o livro, porque é um livro extremamente empolgante de ler. Apesar dele ter todo esse aspecto genealógico de você falar do filho de tal que nasceu, que daí gerou o fulano, que gerou o ciclano, e enfim, tem toda essa linhagem, essa árvore genealógica que ela vai se espalhar e ela vai dar em vários lugares e para os seus devidos fins, né? Ela tem aqui o momento de epopeia também, os momentos de troca de reinado, de ascensão, de decadência, e de maneira até bem cíclica. Isso que é interessante, porque aqui é uma mensagem direta do que a gente pensa do que é a vida, do que é a humanidade, né? A humanidade, ela vive, sim, a Terra, né? Ela vive como um tempo cíclico. Ela vive por ciclos. E aqui não é diferente, né? Desde os primeiros ali, dos primeiros deuses, inclusive nós podemos aqui falar, mencioná-los como os deuses primordiais. E é engraçado porque esses deuses primordiais, eles são gerados, assim como na Bíblia é mencionada que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Aqui, traçando esse paralelo, aqui o começo de tudo era o quê? O caos. Mas eu sei que na questão morfológica a gente já pensa que talvez seja aquele caos que a gente vê, que bagunça, meu Deus, tá caótico, não. Aqui o caos ele tem uma denominação até um tanto quanto diferente. Esse caos, falado aqui por Hesíodo, é um caos onde você ainda não consegue detectar o que é aquilo. É um mistério, né? Então esse caos seria uma espécie de mistério que ainda precisaria tomar algumas formas, né? E deste caos é que nós vamos ter os primeiros deuses, né? Que são a primeira de todas que o caos gera são três irmãos, né? É Geia, o Tártaro e o Eros. São esses três deuses primordiais. Cada um vai gerar uma árvore genealógica diferente, que não cabe aqui ficar falando todas, até porque é impossível fazer isso nesse vídeo, de maneira rápida, para que vocês tenham pelo menos uma ideia, um panorama do que é a teogonia de Hesíodo, né? Mas vamos nos ater ao que é principal aqui. Vamos lá. Vamos falar de Geia. Geia nada mais é do que a Terra, né? Nada mais é do que a gente conhece hoje pela Gaia. Algumas traduções você pode até encontrar como Gaia. Eu estou usando essa tradução aqui que ela preferiu preservar os nomes gregos das divindades, enfim, das abstrações, e eu acho até mais interessante até para critério de memorização. Porque se você simplesmente colocar o epiteto ou a adjetivação do que é o Deus, você acaba meio que se afastando do nome do Deus, né? De fato. É mais fácil você memorizar o Deus e saber o que ele é, que acho que é o caminho mais interessante para a gente conseguir entrar nesse universo, né? E aqui temos Geia, e temos Eros, e temos o Tártaro. Geia é a terra e ela foi feita, aqui no poema, inclusive, tem a descrição, né, de como Geia foi feita, o verso 116 a 125, eu vou ler para vocês. Certamente, muito antes de tudo, existia o caos. Somente depois surgiram Geia, de amplo seio,
sólido sustento de todos os imortais que habitam o cume nevado do Olimpo e o tenebroso Tártaro, nas profundezas da terra, de vastos caminhos. E o Eros, o mais belo dos deuses imortais, aquele que enfraquece os membros, dominando o espírito, e a vontade prudente no íntimo de todos os deuses e de todos os mortais. Também do caos nasceram Erebo e a negra Nix. Ou seja, aqui são 3 irmãos mais 2 que vieram depois, né? Que desses 2, o Erebo e a Nix, que a Nix é importante também, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela, que vão gerar toda uma estrutura cosmológica. A Nix é extremamente importante para essa geração da estrutura cosmológica e do que a gente enxerga hoje, né? Olhando para o céu, vamos falar assim, você enxerga a Nix, você enxerga várias divindades, né, nas suas devidas abstrações a que elas representam, né? Por exemplo, ali você percebe que a Terra ela tem um formato de seio, né, como se ela fosse uma mãe, né? Os seios, inclusive eu fiz até um desenho, é engraçado, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu fiz aqui um desenho, eu explico para vocês. Dá uma olhadinha, memoriza, beleza? Vamos lá, eu coloquei aqui pela minha. Gente, eu tô tomando a liberdade para falar com vocês do qual é o meu entendimento, né? E claro que eu posso aqui cometer erros que são plenamente justificáveis, até porque eu não sou um erudito em mitologia grega, estamos aqui aprendendo também e com muita vontade e empolgação, porque é muito legal isso daqui. É divertido demais, inclusive vocês precisam ler a Teogonias, porque ela é fundamental para a nossa vida, enfim. Vamos lá. Aqui nós tivemos a Terra, né? Vamos aqui só para mostrar para vocês. A Terra com esse círculo, aí ela vem aqui para baixo, que seria a profundeza, o formato para baixo, que forma essa coisa do seio, né? E aqui tem a profundeza do Tártaro, que é, na verdade, o mais baixo nível do que as terras ali infernais, né? É um lugar de trevas infernais, o mais profundo. E o Pico do Olimpo, bem, eu coloquei no centro, né? Mas é claro que é só um esboço. O Pico do Olimpo, ou seja, existe aqui uma ambiguidade, uma dualidade, né? Vamos falar assim, um polo oposto, né? E é engraçado porque tudo que é feito na teogonia existe um oposto. Essa dualidade, ela tá o tempo inteiro representada no poema da teogonia. E essa é uma das primeiras que nós conseguimos detectar, né? E a Geia, a própria Geia daí, quando ela é gerada, ela mesma, por ela não se sustentar sozinha, ela precisa gerar algo para que complemente toda uma criação, né? Aí ela mesma faz o quê? Ela gera à sua semelhança 2 novos deuses primordiais, que são Pontos e Urano. Urano aqui nós podemos definir como o que domina os céus, né? O céu absoluto, o céu que circunda todo um sistema cosmológico. Vamos pensar ele aqui, trazendo para a nossa realidade, como se fosse um universo. Um universo que ele abraça, um universo que te envolve. Ele está te prendendo, ele está te segurando aqui. É uma coisa que é transcendental do ambiente terreno, ou seja, é um ambiente metafísico, um ambiente onde a Geia ela é envolvida, porque a Geia é uma alusão ao que é terreno, o que é daqui, do que a gente enxerga, né? E Urano não é, Urano é muito mais vasto, Urano é muito mais amplo e muito mais difícil de você perceber logo de cara. Geia é muito mais fácil de você observar, não é? Então, essa é mais ou menos uma alusão que nós podemos entender como Urano.
complementando e sendo a sua semelhança. E o Pontos nada mais é do que as águas profundas. Tudo que você pensa sobre águas é Urano. Não necessariamente o rio, enfim, é todo domínio que tem água. Mas aqui esse domínio com água, ele não é um domínio fecundo ainda, ele é um domínio apenas abstrato, né? E também ele circunda a Terra. Eu até fiz uns grifadinhos aqui, né? Para mostrar que ele meio que faz a volta na Terra. Como aquele termo usado quando as pessoas estudam ali em relação a períodos pré-históricos, né, que dizem, né, que inclusive a época pré-diluviana e outros estudos mais voltados pela teoria evolucionista. As duas teorias, né, tanto a evolucionista como a criacionista, têm as suas teses, né, dentro delas a criacionista ela vê essa terra na época pré-diluviana como uma terra que ela é centrada, sem divisões de continente, uma única teia, uma única terra, perdão, e o nome dela era Pangeia, né? E essa terra também, quando a gente pensa na teoria evolucionista, era esse nome que era dado para essa terra que também não tinha divisões de continente. Por isso que é Pangeia. Nada mais justo, porque Geia é a terra e o Pan é a massa. Ou seja, uma massa terreal, né? Tudo faz sentido. Pois bem, formado esse trio aqui começa a ser fecundo, né? Geia escolhe Urano, né? Na verdade, Urano envolve Geia para que eles possam procriar. Aqui é o formato deles, mas sim, a gente tem que entender que eles eram personificados também, né? Então, precisamos aí fazer esse exercício, que é normal, a gente tem que entrar na questão literal aqui da história para entender bem legal. E é muito mais fácil você compreender se você encará-los dessa forma, de maneira pessoal, de maneira antropológica, né? Enfim, como se eles fossem humanos, só que na categoria de divindade. Enfim, eles vão procriar, eles vão criar a primeira geração dos deuses. E essa geração é uma geração extremamente estrondosa, extremamente magnânima, no sentido dimensional da palavra. Eles vão criar os titãs, né? Os famosos titãs. Não aqueles do Iê, 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 mas os titãs da mitologia grega, né? E também duas outras linhagens que são extremamente poderosíssimas, tanto quanto os titãs, que são os ciclopes e os hecatônquilos. Esses hecatônquilos nós vamos falar já já. Eu não quero me alongar muito, eu tô acho que nos primeiros versos aqui ainda do poema. É muita coisa, gente, é muita coisa, mas vamos lá. Eu vou tentar trazer esse preâmbulo para vocês, para que com o meu vídeo vocês sigam o caminho de vocês. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, complementação, comentário, inclusive qualquer coisa que vocês tiverem que eu puder ajudar, o campo de comentários vai estar aberto para a gente conversar. Estamos abertos para isso e eu acho que esse é o intuito do canal. Nós conversarmos para trocarmos essas informações, né? Pois bem, voltando aqui pelos primeiros titãs, existem os titãs masculinos e os titãs femininos, né? As titanides, né? Os masculinos a gente, vamos enumerar aqui, né? Foram seis de cada lado. Oceano, Céus, Hyperion, Trio, Jápeto e por último o Cronos, ou Crono, como você quiser entender. Esses são os seis poderosos titãs. Juntamente com eles, nós temos as titanides, que aqui nós vamos enumerá-las, que são Theia, Reia, Tênis, Mnemosina, Febe e Tétis. Dessas aqui, tem duas que são extremamente importantes, que são Reia e a Mnemosina. Por quê? Reia, ela vai se casar com Cronos. E Mnemosina, ela vai se casar lá na frente com Zeus.
Aliás, Zeus vai procriar com um monte de divindade diferente, mas Mnemosina será uma das suas esposas, né? Então é bom a gente ter isso em mente. Voltando aqui pelos titãs, cada titã tem a sua finalidade, obviamente. Cada titã tem o seu. Não está ali por acaso, né? A linhagem, enfim. E aí nós podemos aqui traçar algumas características de cada um deles, né? O Crio, que é o titã do universo, cosmo, constelações, conhecido como o Senhor do Sul, como se fosse, na verdade, esses quatro primeiros, o Crio, o Hyperion, os Céus e o Jápeto, eles são conhecidos como os quatro pontos cardinais, né? Norte, Sul, Leste e Oeste, sendo o Crio o do Sul, o Hyperion o do Leste, os Céus do Norte, né? E o Jápeto, ele é o do Oeste, né? Então, desses quatro titãs, o mais importante que nós podemos, que dá para trazer para o vídeo aqui, para não vai ficar muito alongado, é o Jápeto. Por quê? O Jápeto, ele é o patriarca de uma genealogia que vai dar origem a os deuses que são atrelados à criação da humanidade. Ou seja, os deuses que Prometeu, Epimeteu, Atlas e Meneócio. Desses, o que dá a linhagem da humanidade é Prometeu, né? Através de Prometeu, com o seu casamento, é que são gerados os seres humanos, com as suas peculiaridades. Nessa questão da criação, obviamente vão existir aqui várias coisas que vão acontecer, mas o mais importante é enumerar um ponto que é essencial. Urano, quando ele gerou os titãs, ele não. A primeiro ponto, ele já detectou que aquilo ali ia ser um problema. Tanto os titãs, quanto os ciclopes e tanto os hecatônquiros. Por quê? Os ciclopes eram extremamente fortes, eles eram realmente aqueles monstros gigantes que tinham um olho só, né? Só que eles eram extremamente incontroláveis. Eles não tinham nenhum tipo de distinção da força que eles tinham. Então, eles tinham esse poder absurdo, colossal, só que eles não distinguiam nada do que acontecia, ou seja, era uma visão limitada. Por isso esse um olho só. Enxergava as coisas sempre por um único prisma, vamos dizer assim, por um único ponto de vista, não tendo nenhum tipo de distinção das coisas, um bom senso, vamos colocar dessa maneira. Desses outros titãs, o que nós temos que dar importância agora, para nós encurtarmos o nosso vídeo, é o Cronos, né? O Cronos é o mais importante, é o que veio por último. E o nosso amigo Urano, o que ele fazia? Ele não gostava dos filhos que ele gerou. Ele achou extremamente tenebrosos, horríveis, porque eles não tinham controle. Eles eram extremamente incontroláveis, vamos dizer assim. Eram titânicos, literalmente. E ele não gostou, tanto visualmente, ele não tinha condição de olhar para aquilo e se agradar do que ele fez. Tanto esses quanto os hecatônquiros, que eram piores ainda, porque eram monstros medonhos e de maneira que era uma coisa meio que uma aberração, né? Uma deformidade. Apesar deles serem extremamente fortes, colossais, absurdamente fortes, que terão um importante papel lá na frente, né? Nessa guerra dos tronos. Nesse sentido. Porque os hecatônquiros eram seres monstruosos que eram dotados de 50 cabeças e 100 braços, ou seja, eram coisas medonhas, bizarras, né? Extremamente fortes. O nome deles eram Crotos, Briarel e Gyges. E os ciclopes, Brontes, Estérope e Ardes, né? Esses ciclopes têm um ponto muito crucial que eles detinham o poder, né, dos raios, das luzes e do trovão que lá na frente vão ser presenteados a Zeus. Eles vão dar esses dons para Zeus. É muito interessante. Tudo faz sentido aqui, tudo é ligado, cada detalhe, não dá para perder nada. Daria para ficar falando de teogonia praticamente o dia todo,
e talvez não esgotaríamos o tema. Então, vamos correr para ver se a gente consegue avançar um pouco mais. Talvez esse vídeo fique muito longo e talvez eu tenha que separá-lo em duas partes, porque realmente é extremamente longo. Vou pensar no assunto se talvez nós façamos aí em duas partes, porque vale a pena. Não vou deixar vocês aqui simplesmente carentes de muita informação que eu posso ainda trazer. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Parei o vídeo porque, como comentei com vocês, tem muito conteúdo para a gente conversar e eu entendi que eu acho mais interessante nós dividirmos o vídeo, né? Talvez até em três partes. Eu vou tentar dar seguimento e editar a segunda parte, né? Quem sabe até regravar algumas coisas para que a gente consiga fazer esse apanhado geral do que é a Teogonia de Isildo. Vocês perceberam que tem muito conteúdo. Eu joguei ali na edição os nomes para trazer um certo método mnemônico ali para vocês, né? Então, para facilitar até eh, a compreensão das coisas, porque a gente sabe, é bem denso, tem muita coisa para ser passada, e praticamente esse primeiro vídeo foi só a primeira geração do que está no livro, né? Então, há uma infinidade de conteúdo ainda que nós precisamos e podemos refletir, conversar e até trazer algumas percepções de âmbito filosófico, porque a teogonia ela é extremamente reflexiva nesse sentido, beleza? Então, espero que vocês gostem desse primeiro conteúdo, dessa primeira parte, que foi extremamente trabalhosa, vem sendo trabalhosa para nós, né? Temos que nos desdobrar para conseguir conciliar todas as nossas rotinas e fazer a coisa acontecer, mas com certeza é um processo que eu estou gostando bastante e eu espero que vocês também gostem, junto comigo aqui, desse processo de imersão, principalmente quando a gente fala do mito criacional na ótica do povo ali antigo, né, do Ocidente. Beleza? Um grande abraço, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, comente com seus amigos, espalhe para as pessoas que gostam ou querem aprender um pouco mais, ou até mesmo se engajar em leituras que sejam relevantes, que edifiquem a nossa vida de alguma maneira. Beleza? Um grande abraço aí, fiquem com Deus e até a segunda parte segunda parte da Teogonia de Hesíodo. Vamos lá, vamos em frente. Um abraço.